Boa noite. Para mim fico muito feliz de estar aqui. Eu pertencia a essa igreja também quando muito pequeno. Às vezes você está olhando e falando assim, acho que eu lembro dele. É que eu cresci um pouquinho para o lado mesmo. Aqui é um pouquinho grande. Mas para mim é um motivo de muita alegria estar aqui. Eu sou membro da Igreja Batista da cidade. Era PIB de São José dos Campos, virou Igreja da cidade. Fica ali no Manejo. Trago um abraço do pastor Felipe para toda a igreja. Tenho vivido um momento muito especial na minha vida. Tem 3 meses que estou casado. Estou muito feliz. Minha esposa está lá, ela vai pregar comigo hoje. Ela vai ministrar a palavra comigo lá no projetor. Ela vai estar me ajudando. Vim também com o irmão lá da igreja, o Levi, um grande amigo. E para mim é uma grande alegria estar aqui hoje. Um grande prazer, né? Poder falar um pouco sobre Cristo, poder compartilhar um pouco sobre o Senhor. Isso é muito, muito gostoso. E quando o Júnior me fez o convite, se eu não me engano, a gente estava em junho, final de junho, julho. Parecia tão longe, cara. Chegou tão rápido. E fico muito feliz de estar aqui hoje. O tema da nossa mensagem hoje é o mesmo tema do mês de jovens, né? Quem você segue. E quando eu vi esse tema, eu achei fantástico. Porque eu sempre fui muito apaixonado pelo poder da internet, né? Pelo poder que ela tem. Eu sempre achei muito incrível isso. Eu nunca fui um consumidor assíduo das redes sociais. Acabei virando na época de faculdade, mas nunca fui o cara que gostava muito de usar. Eu gostava muito de entender como ela funcionava. E ela é incrível, né, cara? Você rompe barreiras com ela. Eu vi uma reportagem no site Marketing de Conteúdo que fala que existe uma perspectiva que em 2019, 2 bilhões e 654 milhões de pessoas utilizem um smartphone. Esteja na palma da sua mão a rede social. 2 bilhões de pessoas, você faz ideia, cara? Do poder que isso tem? Do poder que a internet tem agora na vida das pessoas. Olha a perspectiva de quantas pessoas vão poder ter isso na palma da sua mão. E é engraçado, né? Porque antigamente ter rede social era algo não tão comum, né? Era mais coisa para o adolescente, que gostava lá de ter um Orkut e tal. Eu queria só rapidinho aqui, quem aqui tem alguma rede social? Qualquer uma. LinkedIn, Facebook, Instagram. Acredito que 99% da igreja tenha. E eu acho muito bacana o poder que isso traz, né? Agora mais ainda, não sei quem tem Instagram aí. Eu comecei a ter Instagram, eu estou ficando todo bobo, cara. Aquele negócio de stories lá. Aquele negócio é fantástico, cara. Esses dias a gente foi jantar, eu, Felipe, Maicon e as nossas esposas. E aconteceu algo que para mim foi fora de série. As meninas chegaram, não sei o que a gente falou na mesa lá. Minha esposa pegou, virou assim e falou, Tami. Nossa, Deus. Eu não sei quem entende esse... Quem conhece Carlinhos Maia, o cara mais seguido do Instagram. Mas foi tão engraçado, cara, porque a minha esposa falou, eu não sei quem é, a Brenda virou, nossa, você conhece ele? Aí a Camila, nossa, você viu que ontem ele estava em tal lugar? Aí eu quase falei, nossa, onde ele mora, gente? Poxa, minha esposa conhecendo o cara tão bem, eu nem sei quem ele é. É o poder da internet, cara. Hoje ele está na palma da sua mão. Eu fiz Instagram e eu gosto de futebol. Cara, eu acho fantástico, velho. Eu já vi a mãe do Paquetá, sabia? Eu já vi a mãe dele, não sei se você viu, eu vi. Se eu ver ela na rua, é capaz de eu cumprimentar ela. Hoje, eu estava convencendo a minha sogra de vir aqui. Porque minha sogra, se ela ver o Diego, eu acho que ela vai querer 40 minutos com ele para poder compartilhar tudo que ela gosta. Cada dia que solta um vídeo, ela me manda. Olha que legal que ele fez, olha isso. É o poder da internet, cara. É o poder de influenciação que a internet tem. É o poder do seguir, né? Alguns anos atrás, essa palavra nem era usada. Quando alguém falava que estava seguindo, era coisa de bandido, né? Alguém me seguiu na rua.
Hoje em dia o pastor Alexandre está aqui, profetiza: Senhor, em nome do Senhor Jesus, faça desses jovens influentes. Aí tem um jovem ali que já faz: Senhor, me dá uns 100 mil seguidores, Pai, para eu ser bastante influente, Senhor. Né? Vem aqui na frente pedir oração: Senhor, me dá uns 1000 seguidores, eu estou feliz, Pai. Essa é a vibe da nossa geração. Isso é bacana, cara. A gente pode estar na mão de 2 bilhões de pessoas. Olha o poder disso. E trazendo isso para a nossa mensagem hoje, eu quero ler com você o texto de Mateus 16, 24. E ele diz assim, não sei se você vai conseguir enxergar, que eu acho que eu fiz a letra um pouco pequena, né? Está escrito assim, ó: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Hoje nós vamos analisar esse texto e analisar quão profundo é saber quem nós seguimos. Eu separei isso em 3 tópicos. O primeiro que a gente vai ver essa noite, obrigado, é quem você segue. Quem nós estamos seguindo, né? A parte A do texto diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos. E esse vai ser o nosso primeiro ponto hoje. Como eu falava da situação lá da minha esposa, quem nós seguimos gera um grande poder na nossa vida. Às vezes o cara que você segue, ele usa determinado tipo de roupa e você, poxa, eu quero usar aquela roupa. Hoje em dia, se a gente andar na rua e passar alguém, dependendo de quem aquela pessoa segue, você fala assim: poxa, acho que aquela pessoa deve seguir fulano. Aquela pessoa deve gostar de fulano. Dependendo da idade, você já imagina: poxa, essa pessoa deve gostar disso, deve gostar daquilo. E quem nós seguimos gera um grande poder na nossa vida, em quem nós somos. E o bacana do texto é que Cristo fala, é que é falado antes, né? Então Jesus disse aos seus discípulos. Em João, capítulo 12, 26, diz assim, ó: Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Nesse texto de João, falando sobre seguir, nos deixa algo muito importante. Quem me serve precisa me seguir. E quando a gente fala de quem você segue, esse é o primeiro ponto. É possível servir a Deus e não segui-lo. É possível ajudar em grande parte das atividades da sua igreja e não ser um seguidor de Cristo. É possível, cara, que você seja um dos membros mais assíduos na igreja, mas você não é um seguidor de Cristo. É possível, às vezes, que eu pegue o microfone aqui, mas não seja um seguidor de Cristo. E João, ele coloca para nós que é preciso, que aquele que o serve precisa me seguir. É uma condição, ele precisa me seguir. Então seguir é algo muito importante. E o texto de Mateus que nós estamos analisando, Cristo diz, está escrito: Então Jesus disse aos seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos. Não sei se você conseguiu entender. Jesus disse aos seus discípulos, aqueles que o seguiam. Aqueles que o seguiam levaram essa informação para casa: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas antes, além de servir, eles precisavam seguir ao Senhor. Então o primeiro ponto que nós vamos responder hoje é quem nós temos seguido. Lucas, no capítulo 13, diz assim, no versículo 22 ao 27. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados, e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhe disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos entrarão e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comemos, bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Eu quero que você pegue aqui, ó. Eles, porém, dirão: Comemos, bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas.
servimos ao Senhor. Como assim o Senhor não me conhece? Você já imaginou, cara? Você passar 60 anos aqui na Betel, chegar diante de Deus e Deus falar assim: eu te conheço. Você falar: mas Senhor, nosso pastor Alexandre precisava do copo d'água, eu era o primeiro a correr para dar o copo d'água. A igreja precisava pintar a parede, eu era o primeiro a aparecer para pintar. Tinha evangelismo, eu era o primeiro a levantar a mão e dizer que queria fazer. É possível servir a Deus e não segui-lo. Então entender quem nós seguimos é muito importante. E ser discípulo é muito mais profundo. Não é só servir, é seguir a Cristo. Então nesse ponto, nós partimos do princípio que todos nós seguimos a Cristo aqui, amém? Partimos do princípio que todos nós temos Cristo como o nosso alvo. Não apenas servimos a Ele, mas também seguimos a Ele. Então vamos no segundo ponto. E o segundo ponto diz: você confia em quem está seguindo? O texto diz: se alguém quiser me acompanhar. Você confia em quem você está seguindo? Eu não sei se vocês olharam o contexto desse versículo, mas eu acho ele maravilhoso, cara. Esse você, nossa, toda vez que eu leio esse versículo, eu falo: cara, Jesus era muito top, né? Vamos lá no versículo 15 e 17, diz assim, ó: e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meio do meu Pai que estás no céu. Massa, né? Imagina, Cristo aqui hoje falar: quem que vocês acham que eu sou? Aí você levanta aí: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Estufou o peito, né? Aí Cristo ainda fala essa parada aí, ó. Mas foi o Espírito Santo que te revelou. Não foi você, foi o Espírito. Mas a gente fica, né? Poxa, podia ter sido outro, mas fui eu que falei, né? Pedro entendia quem era Cristo. Mas o mais bacana é depois, ó, versículo 21, no mesmo capítulo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Caramba. Jesus deixou a pergunta, Pedro falou: já acertei uma, deixa comigo essa, deixa que eu resolvo. Pedro entendia quem era Cristo, cara. Pedro sabia que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha visto Jesus curar. Mas Pedro talvez não estava confiando em Cristo. Pedro entendia quem ele seguia. Ele entendia muito bem. Mas quando Cristo falou: eu vou precisar morrer, ele falou: não, nunca, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Cristo dizendo isso, e Pedro estufa seu peito e fala: não, você está doido, Jesus? Que isso? Precisamos confiar em quem nós estamos seguindo. E eu te faço essa pergunta: você tem confiado em quem você está seguindo? O texto diz em Mateus: se alguém quiser me acompanhar. Cara, que fantástico. Deus podia ter tirado os cortes ali, tá, vai todo mundo me seguir agora. Não, quem quiser me acompanhar, cara. Você está aqui essa noite porque você quis estar aqui essa noite. Isso diz muito sobre a sua vida. Você quis estar aqui hoje cultuando ao Senhor. Deus é um Deus de liberdade. Se alguém quiser me acompanhar, será que nós temos confiança para falar, bater no peito? Falou: beleza. Se você falar, vamos lá. Morrer? Beleza, você está falando. Confiar em Cristo. Precisamos confiar em quem nós estamos seguindo.
A partir do princípio que nós confiamos em quem nós seguimos, nós podemos ir para o terceiro ponto, que é saber o que Ele espera de nós. E diz: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Quantos aqui têm sonhos? Todo mundo tem sonhos, né? Todo mundo almeja algo profissionalmente, no seu relacionamento, almeja ter uma casa melhor, ou almeja ter sua casa própria, almeja ter seu carro. Todos nós temos sonhos, somos movidos por sonhos, somos movidos por objetivos. Imagina tu acordar um dia, cara, sem objetivo, sem sonho. Somos movidos por isso. Mas saber o que Ele espera de nós é muito doido, né? Porque nós não conhecemos a Cristo, conhecemos a Ele. Trazemos conosco os nossos sonhos, as nossas vontades. Crescemos em um lar, às vezes, que nos influencia a determinado ponto. E você cresce sonhando: poxa, eu vou ser aquilo, eu vou alcançar aquilo. E às vezes nesse texto nós pegamos só um negue-se a si mesmo. Mas eu acho que mais importante que isso é tome a sua cruz. Isso é muito importante, cara. Porque quando a gente toma a nossa cruz, eu não sei se você já parou para pensar nessa palavra, nessa frase, tome a sua cruz. Não é a cruz do outro. Não é o sonho do outro. Não é aquilo que Deus fez na vida do outro. Tome a sua cruz. Vivemos um Deus tão espetacular, cara, que Ele tem sonhos, projetos para cada um de nós, cara. Eu, quando fui para a igreja da cidade, passei uma experiência bacana. Eu nunca dei muita bola, assim, falava ministério da recepção, achava bobeira, né? Sai da recepção. Eu me lembro a primeira vez que eu fui na igreja, cara, eu fui recebido tão bem por duas pessoas que estavam na porta, mas tão bem. Cara, elas foram chamadas para aquilo, cara. Elas estavam tomando a cruz delas, estavam seguindo a Cristo na recepção. O tome a sua cruz não é só estar aqui em cima, às vezes louvando, ou estar pregando, ou estar fazendo missões. Deus é fantástico, cara. Ele tem sonhos e projetos e planos para cada um de nós. E a gente voltando naquele texto de Lucas, quero ler só do 25 ao 27 com você. E diz assim: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste as nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Queria que você imaginasse algo comigo aqui agora. Jesus voltou. Estamos lá diante dele. E Jesus foi e chamou o Júnior lá. O Júnior já foi um profissional bem-sucedido, chegou lá diante de Deus. E Deus disse para ele: quem é você, Júnior? E Júnior fala: Senhor, eu sou o Júnior, contador. Virei contador, Senhor. Ajudei empresas. O Senhor não sabe quantas pessoas eu ajudei, até dentro da casa do Senhor. Empresários que chegavam na igreja e eu ajudava. Eu ajudava a sair do zero, eu ajudava eles a prosperar, Senhor. Aí Jesus vira para o Júnior e fala: não, Júnior contador não. Aqui estava Júnior pastor. Não, pastor, isso aí era coisa que o pessoal falava lá, Senhor. Isso não era para mim. E Jesus vira para o Júnior e fala: não, Júnior, você era um pastor, olha aqui, ó. Está vendo essas milhões de pessoas seriam alcançadas através da sua vida. Que você alcançaria um, que alcançaria outro. Existia um plano e um projeto para a sua vida que não foi cumprido, cara. Talvez não pelo Júnior, por outra pessoa. Mas existia um projeto na vida dele que não foi. E quando vemos ali: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, não é porque Deus não conhecia o Júnior.
É porque Deus conhecia um Júnior lá no futuro, cara. Deus não é bom de passado, Deus é bom de futuro. Às vezes Deus está nos chamando para algo lá na frente, dizendo vem, e a gente está assim, não Deus, mas não tem jeito. Mas Deus já está lá na porta, lá, olhando lá fora, falando, cara, vem, estou falando para você vir. E essa história continua, e chega lá o Felipe. E o Felipe chega diante de Jesus e diz, Jesus, eu fui o Felipe, pastor. E Jesus olha, Felipe, pastor não. Não era pastor não, você era o Felipe contador. Não, eu era o Felipe pastor. Senhor, o senhor não sabe quantos demônios eu expulsei. O senhor não faz ideia. O pessoal ia na igreja para me procurar, para receber a cura, assim. Não, você era contador. Milhares de pessoas estavam esperando por você para serem abençoadas. E a obra do Senhor deixou de ser abençoada porque você deixou de ser um contador. Você deixou de abençoar empresas que virariam grandes empresas, que abençoariam a obra, abençoariam projetos missionários. E milhares de pessoas deixaram de ser alcançadas pela sua vida. Você não era pastor, você era contador. E o bacana nessa história é que no final chega uma mãe, né? Chega uma mãe lá, muito envergonhada, e fala, Senhor, fui só uma mãe. Eu cuidei dos meus filhos e não consegui fazer tanta coisa assim para te apresentar aqui hoje. E Cristo vira para ela, não, você era uma mãe mesmo. Através da criação que você deu para os seus filhos, olha quantas pessoas eles alcançaram para o Senhor. Olha quantas vidas foram alcançadas através dos seus filhos, porque você foi a mãe que eu sonhei para você. Você era a mãe. O que eu quero te dizer essa noite, cara? Nós crescemos em um tempo onde se acreditou que o Evangelho era de pessoas extraordinárias, pessoas espetaculares. E parecia que o sucesso com Deus só vinha se existisse sucesso, se ele fosse espetacular. Mas eu te digo, cara, que o Evangelho de Cristo é de pessoas simples. Apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja de Coríntios, fala, por que vocês estão brigando, cara, pelo que eu escrevi ou pelo que Apolo fez? Nós somos apenas servos do Senhor, cara, simples servos do Senhor. Saber o que Cristo espera de nós é muito profundo, cara. Quando lemos esse texto e Cristo diz, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, não é porque Ele não te conheceu, é porque você não conheceu a versão que você era nele, cara. Cara, tinha uma versão fantástica sua nele. Tinha um Júnior extraordinário na versão dele. Tinha um jovem aqui espetacular na versão dele, cara. Tinha um pai de família aqui muito show de bola. Tinha uma mãe muito show de bola. Tinha um membro da recepção maravilhoso, que através da vida dele várias pessoas ficariam nessa igreja. Porque o Evangelho é de pessoas simples e humildes. Sabe por quê? Pessoas extraordinárias podem até fazer coisas extraordinárias, talvez pelas próprias forças. Pessoas simples só fazem coisas extraordinárias porque Deus está na vida delas. Por isso que o Evangelho é de pessoas simples. Se você faz algo e você se acha muito capaz para fazer, cara, tenta pensar, Senhor, talvez não seja essa a versão que o Senhor tem de mim, porque eu estou achando que eu sou muito bom para isso. O Evangelho é de pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que cumprem o seu chamado, sem se preocupar com o que está atrás daquela porta. Porque Cristo está naquela porta me chamando. E se Ele está naquela porta me chamando, eu vou. Quando queremos conhecer a nossa versão nele, precisamos nos afastar das coisas do passado. Existe uma frase que diz que Deus não é muito bom de mar, né? Que os nossos pecados Ele joga no mar do esquecimento. Nós é que somos bons pescadores, né? Que a gente sempre vai lá e pesca alguma coisa e... Senhor, mas olha, não tem como. Como é que eu vou fazer isso que o Senhor está falando? Olha quem eu fui. Olha o que eu fiz.
Mas eu te digo, guarda isso, cara, Deus não é bom de passado, Deus é bom de futuro. E se Ele está naquela porta te chamando, e você não está entendendo qual é, talvez Cristo está te chamando para algo que seja o seu maior trauma, para algo que seja a sua maior dificuldade. Eu vou te falar, brother, Deus gosta disso. Sabe aquele tímido, vergonhoso, fica no cantinho, às vezes não fala nem o nome dele? Cara, Deus tem uns negócios doidos para esse cara. Não limite aquilo que Cristo tem para você, pela perspectiva que você tem ao seu redor. Existe uma visão dos céus, cara. Existe uma visão que está acima de tudo. Sabe a visão que fazia Paulo dormir na prisão? Sabe a visão que fazia Pedro? Lembra Pedro que teve medo de morrer? Um dia lá antes, ele estava sendo ameaçado de morte. No meio dos guardas, ele resolveu tirar um cochilo. Faz ideia da visão dele? Eu fico imaginando aqueles guardas. Ó, vão lá que vocês vão cuidar do cara que vai morrer amanhã. Ó, o cara está dormindo. Deve ter ido até lá para ver os batimentos, né? Será que esse cara morreu? Existe uma visão acima da nossa, cara. É bem isso que eu estou te falando mesmo. Cristo está naquela porta, Ele está olhando lá fora, a gente está olhando aqui dentro. Então entender o que Cristo espera de nós faz com que a gente rompa um obstáculo, entenda quem nós seguimos. Porque melhor que Instagram, cara, com Cristo você entende a vida dele, você compartilha com ele, você responde o direct e ele te responde, que é difícil, né? O cara lá não te responde, Cristo te responde, cara. E o mais bacana, você conhece ele, vê que ele é fantástico, que ele tem milhares de seguidores, ele tem um plano para a sua vida, cara. Que massa seguir esse cara, velho. Que massa seguir esse Jesus. Que massa seguir ele. Um Deus que cuida de tantas coisas, ainda se preocupou em ter um plano, um projeto para mim, uma simples pessoa, que não teve condição de ter muita coisa. Quando eu me casei, cara, aconteceu algo muito, muito fantástico comigo. Eu me lembro que eu trabalhava junto com a minha esposa, junto com o Felipe, e eu fui mandado embora. Isso era em março, assim, início de março. Não, eu pedi demissão, eu e minha esposa pedimos demissão. Aconteceu um negócio lá, a gente pediu demissão. Pediu para sair. Eu me lembro que no dia a gente saiu, a gente ia ter aula na faculdade. Fomos ali para a padaria do lado, devia ser umas 2 horas da tarde, a gente ia ficar esperando. E eu me lembro que naquele dia a gente já era noivo. Ia fazer 1 ano já que a gente estava noivo. E Deus naquele dia falou comigo assim: marca a data do seu casamento. Eu falei: você tá doido? Vou marcar a data do meu casamento, acabei de pedir demissão. E a gente sentou, a gente começou a botar tudo no papel, e a gente marcou a data do nosso casamento para... Ficou discutindo a data lá, e eu e ela chegamos à conclusão que ia ser em setembro desse ano. Aí a gente anotou lá, não, vai ser em setembro, porque até lá você vai acabar a faculdade, Deus vai te dar um emprego, aí quem sabe eu também consigo um estágio durante a faculdade, e a gente consiga casar. Eu me lembro que isso foi em março. No dia 20 de maio, foi em março, no dia 20 de maio, eu descobri que tinha uma vaga num banco aqui da região. E mandei meu currículo para um amigo meu que trabalhava lá. Falei: cara, achei um currículo meu aí. E esse amigo meu, ele é muito insistente, né? Ele ficou no pé do gerente lá. Falou: não, chama ele. Eu fui. Aí eu lembro que eu mandei de manhã, 5 horas da tarde, eu estava lá fazendo a entrevista. Eu lembro que começou a entrevista. Aí ele foi fazendo a entrevista comigo, tá vendo muito legal, tá vendo bacana. Eu falei: poxa, acho que eu vou ter alguma chance. Aí ele me fez: vou te fazer 3 perguntas que agora são fundamentais, cara, para que você entre. Primeiro, você concluiu sua faculdade? Eu falei: não. Eu não concluí, cara. Puxa, é complicado, cara.
Eu precisava de alguém que já tivesse concluído. Achei que você já tinha concluído. Ele falou assim, achei que você tinha 26 anos. Pô. Agora que eu estou olhando, você tem... Na época eu tinha 22. Falei, não concluí. Tinha 21. Falei, não concluí. Ele, não, mas beleza. Você tem carro? Falei, não tenho carro. Que eu trabalho dentro de empresas. Então, existe uma locomoção que, às vezes, o transporte público não atende. Falei, não tenho. Aí a terceira pergunta, você tem carteira? Falei, também não tenho. Aí ele, cara, beleza, mas bacana, você é um cara legal, vou deixar seu currículo aqui, mas eu fiz entrevista com outras pessoas e tem gente que já está pronta. Falei, amém. Eu saí feliz porque ele falou que um dia ia me chamar, então eu já falei com ela, falou, acho que vai dar para casar em setembro. Vou pegar e vou tirar a carteira, terminar esse treco de faculdade para a gente conseguir, né? Passaram, e lembro que na conversa que a gente teve, uma hora eu falei que eu era cristão, porque esse meu amigo era da igreja, ele perguntou, te conheceu um pouco. Passou uns 4 dias, ele me ligou. Ele falou, rapaz, você falou que você tinha fé em Deus, hein? Você tem mesmo, hein? Aí eu falei, mas por quê? Tinha 2 pessoas que fizeram a entrevista. Uma pessoa desistiu da vaga. Era a minha primeira opção. A segunda pessoa, olha que Jesus, ligaram para ela, que tem uma entrevista pelo RH, né? Ligaram para ela e falaram assim, você que está concorrendo à vaga de estagiário aqui? Ela, não, estagiário? Doida? Acabei esse negócio de faculdade, que é estagiário não. E ela desligou o telefone muito nervosa, porque me enganaram. E ela tinha uma outra proposta de emprego, aceitou, que era na Vox. E aí quando o meu atual chefe ligou para ela, falou assim, não, era vaga de estágio, já até aceitei uma outra proposta. Ele, não, devem ter feito confusão. Ela, não, falaram estágio para mim. Eu aceitei outra coisa. Aí ele falou, rapaz, eu tenho que preencher a vaga. Aí mandou meu nome lá para ir, ainda tinha uma prova que tinha que ter lá ainda. Mandou meu nome para a chefe dele. Ela falou assim, só ele, hein? E eu fiz no dia 21 de maio, no dia 5 de junho eu estava entrando no meu trabalho. No dia 21 de abril eu e minha esposa estávamos nos casando. Deus estava lá na frente, cara. Deus estava lá na porta já, falando, pode vir, cara. Pode sonhar que eu estou aqui, eu estou falando para você que vai dar. Então saber o que o nosso Deus espera de nós é muito importante para a nossa vida. Talvez você está aqui hoje, cara, sua vida está paralisada. E você está buscando de várias formas. E faz uma outra aqui, estuda um outro negócio ali. E eu troquei a namorada porque não era essa. E não era essa menina também. E esses amigos meus só me levam para baixo. Talvez você está se sentindo assim porque você ainda não conheceu a versão espetacular que Cristo tem de você. E mais fantástico é que esse evangelho, esse Cristo que nós servimos, é o Cristo das boas novas, das boas notícias. Quando Cristo me deu essa palavra, era para chegar aqui hoje e te dar uma boa notícia. Cara, existe uma versão espetacular sua. Eu creio que existe uma versão espetacular minha, mais magro, sabe? Bem bonito. Uma versão bem bonita minha, cara. Eu creio nisso. Em Romanos, no capítulo 5, diz assim, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A rede social foi aberta, Cristo te mandou uma solicitação de amizade, você nem sabia quem era ele. Você olhou a notificação lá e falou, quem é esse cara? Como é que esse cara me conhece? Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, cara. Esse Cristo nos ama de uma maneira sobrenatural. Esse Cristo tem planos, projetos e sonhos espetaculares para a nossa vida. Na igreja, durante muito tempo, como o pastor Alexandre disse aqui no momento de dízimos, vimos muita coisa errada, né, cara, sendo falado. Mas eu te digo, cara, Deus tem prosperidade para a tua vida, velho. Isso é um princípio de Deus, cara. Ele tem, cara.
E se a sua versão dele for uma versão próspera, ele vai derramar na sua vida, cara. Não porque você fez algo, mas porque ele tinha uma versão sua espetacular. Se coloca de pé. Eu não sei qual o sonho, qual o plano, qual o projeto que você tem, mas eu queria te convidar essa noite, cara. Se você nunca fez isso, a perguntar: Deus, o que o Senhor tem para mim? Ou às vezes até melhor, cara, Deus já até falou para você o que Ele tem para a sua vida. Mas às vezes por medo, por insegurança, você ainda não tomou um passo de coragem, disse sim para o Senhor. Senhor, se é isso que o Senhor quer, está aqui, eu faço. Beleza, vamos lá. Nessa noite o Senhor te convida para conhecer quem você é nele, para entender quem você segue, cara. Chega de só acompanhar os stories lá. Está na hora de você se relacionar com ele. Está na hora de você entender o que ele tem para você. Palavras de vida, cara. Coisas maravilhosas. Se a sua família hoje não está aqui, Cristo tem promessa para a sua família, cara. Cristo tem promessa para o seu pai. Cristo tem promessa para o seu marido, para a sua esposa. Cristo pode todas as coisas. E eu quero te convidar essa noite a orar por isso. O que o pastor falou aqui no momento de intercessão é muito sério. Existem coisas que vamos precisar, cara, colocar nos pés no altar do Senhor. Eu ouvi um testemunho, não me lembro o nome dele agora. Eu vi lá na igreja de um pastor que ele perdeu a sua voz há 20 anos. Ele era cantor e ele perdeu sua voz. E Deus transformou ele no maior best-seller. Cara, os maiores best-sellers sobre oração saem dele. E o mais doido, há 20 anos ele ora pela cura dele. Existem coisas, cara, que nós vamos precisar orar muito. Mas se é promessa de Deus, ela vai acontecer. Cristo vai fazer, cara. Cristo não mente. Cristo não morre. Cristo não é vencido. E não existe nada nessa terra que possa parar os planos de Deus para a sua vida, cara. A não ser quando a gente não quer prosseguir. Então, se Cristo colocou algo no seu coração, coloque diante dele nesse momento. Senhor, nós estamos, ó Pai, diante de Ti, ó Deus, clamando a Deus por Ti, Senhor. Clamando a Deus pela Sua presença em nossas vidas diariamente, ó. Não mais, ó Deus, por uma presença, ó Deus, em dias de domingo, ó Deus, mas uma presença diária, ó Deus, clamando para viver uma vida contigo que seja transformadora, Pai. Uma vida onde eu acorde, ó Deus, e transforme a minha segunda-feira na melhor segunda-feira, Pai, da minha vida, Senhor. Que eu transforme o meu ambiente de trabalho, Senhor, no melhor ambiente de trabalho que existe, ó Pai. Que eu transforme, ó Deus, o ambiente, ó Deus, do meu lar, ó Pai, através do Senhor, ó Deus, no melhor ambiente possível, ó Deus. Nós estamos aqui clamando a Ti, ó Deus, porque, ó Pai, cada um aqui, ó Pai, tem um desejo no seu coração, ó Deus. Mas hoje nós estamos aqui, ó Deus, para negar a nós mesmos, ó Pai, e tomar a nossa cruz, ó Pai. Tomar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Tomar, ó Deus, aquilo que é necessário, ó Deus, que nós vivamos, ó Deus, para alcançar, ó Deus, quem nós verdadeiramente somos em Ti, Pai. Não queremos estar diante de Ti, ó Deus, e não ser conhecido, ó Deus, por Ti, ó Deus. Queremos estar diante de Ti, ó Deus, e saber, ó Pai, que concluímos, ó Deus, a nossa missão nessa terra, ó Pai. E saber, ó Pai, que fomos, ó Deus, a melhor versão que o Senhor tinha para nós, ó Deus. Saber, ó Pai, que os nossos ouvidos, ó Deus, estavam abertos àquilo que o Senhor tinha para nós, ó Pai, para a nossa vida, Senhor. No nome de Jesus, Pai.
Encha nosso coração de júbilo, ó Deus. Enche o nosso coração de amor, ó Deus. Enche o nosso coração de alegria, ó Deus. Que nós sejamos, ó Deus, conhecidos, ó Deus, como o povo alegre, ó Deus, como o povo feliz, ó Deus. Quando tudo tiver, ó Pai, indo ao contrário, ó Deus, que o sorriso do nosso rosto não se perca, ó Pai. Senhor, nos mostra, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Nós clamamos, ó Deus, pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. E nós necessitamos, ó Deus, mais de Ti, Pai. No nome do Senhor Jesus, ó Deus, cuida das nossas vidas, Senhor. Se existe, ó Pai, aqui alguém essa noite, orando, Pai, pela conversão de um familiar, ó Deus. Pela conversão de um filho, ó Deus. Pela conversão de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, Pai. Senhor, vai em direção a essa pessoa, ó Deus. Vá colocando nela, ó Deus, a certeza, ó Pai, da sua promessa, ó Deus. Coloque nela, ó Pai, a certeza que ela pode, ó Deus, todas as coisas naquela que fortalece ela, Senhor. Vá com o seu espírito, ó Deus, trazendo conforto, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ser intensos, ó Deus, em nossas orações, ó Deus. Que nós possamos ser constantes, ó Deus. Não desistir de ninguém nessa terra, ó Deus. Porque o Senhor nunca desistiu de nós, ó Pai. Tantos amigos, ó Deus, tantas pessoas, ó Pai, que se desviaram dos seus caminhos, ó Deus, por não conhecer a sua versão, ó Deus. Por não saber, ó Pai, o quão espetacular seria, ó Deus, servir ao Senhor, ó Deus. Nos ajude a trazer essas pessoas de volta, Pai. Nos ajude, ó Pai, a ajudar essas pessoas, ó Deus, a encontrar, ó Deus, a melhor versão delas, ó Deus. E nós que estamos aqui, ó Deus, nos ajude, ó Pai, a nos encontrar em Ti, ó Deus. Nos ajude a entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a ouvir, ó Pai, a Sua voz, ó Deus. A confiar no Seu chamado, ó Deus. A Te seguir, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai. Nos ajude a confiar em Ti, ó Deus, mais do que Te entender e saber quem o Senhor é, ó Pai. Nos ajude a confiar em Ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nós choramos, ó Deus, com a certeza, Deus, que a vitória está nas Suas mãos, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, diante da vitória, Deus, porque estar contigo já é a vitória, Deus. Nós te oramos não pedindo bênçãos, ó Deus. Nós te oramos, ó Deus, como pessoas abençoadas, ó Pai. Como pessoas, ó Deus, que entendem o seu sacrifício, ó Deus. E que clamam a Ti, ó Deus, para viver, ó Pai, nessa terra o seu chamado, ó Pai. É isso que eu te peço, ó Deus, e eu te agradeço, Pai. No nome do Senhor Jesus, Deus. Amém e amém. Aleluia. Foi isso que o Senhor compartilhou no meu coração, para compartilhar com vocês essa noite. E essa palavra falou muito ao meu coração, porque eu sempre fui um cara um pouco medroso das coisas. Deixei de fazer muita coisa porque eu tive medo. E não confiei em Cristo. Não confiei no Deus que eu servia. Então confie, cara. Tenha certeza, cara, no Deus que você serve. Tenha certeza que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele é justo e que Ele ouve as nossas orações. Existem súplicas e orações que vão durar uma semana. Existem súplicas e orações que vão durar 20 anos. Mas Ele está nos ouvindo. E no tempo correto, Ele vai nos responder. Amém? Glória a Deus. Amém. 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 Se tem algum jovem aqui essa noite que ouviu essa palavra e sentiu no seu coração o desejo de vir aqui orar, toma esse passo de fé, toma esse passo de coragem, vem aqui na frente. A mão de ninguém é poderosa, mas o nosso Cristo é. Vem aqui na frente, vamos orar juntos. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém que tem o desejo no coração de estar aqui na frente orando? Aleluia.
Aleluia. Existe uma versão espetacular sua, cara. Crê nisso. Acredita nisso. Chega de viver murmurando, chega de viver sofrendo. Está na hora de viver a versão espetacular que o Senhor tem de você. Aleluia. 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 Estenda sua mão para cá, vamos orar por essas pessoas. O lugar não teve talvez a coragem, ou não teve medo. Saiba que Deus pode estar aí nesse momento também, está te alcançando. Talvez você não veio aqui na frente, mas o Cristo que está aqui está aí. E se você precisa de um toque nele, cara, de um toque dele na sua vida, abra o seu coração para ele nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Se alguém quiser me acompanhar, não há ninguém aqui, ó Deus, capaz de entender o quão grande, o quão profundo, o quão tremendo, o quão maravilhoso, ó Deus, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Coisas que os olhos não viram, coisas que os ouvidos não ouviram. Senhor, o Senhor não nos dá um mapa. Senhor, o Senhor nos chama a dar cada passo da vida na sua presença. Porque é o Senhor quem fará de nós, o Senhor quem nos levará a ser. Ó Deus, nós não estamos seguindo uma celebridade que não nos conhece. Nós não estamos seguindo alguém, ó Deus, muito famoso que não nos conhece. Nós estamos, ó Deus, sendo chamados a seguir alguém que nos conhece bem e que pode fazer por nós aquilo que ninguém mais pode fazer. Senhor, nós estamos entendendo que nada se compara ao chamado do Senhor. E até quando continuaremos retardando e fazendo pouco caso da tua voz? Senhor, nós ouvimos nessa noite que chegará o dia em que a porta se fechará. E, ó Deus, aqueles que ficarão do lado de fora desejarão buscar e não haverá mais tempo. Por isso, Senhor, o tempo é agora. A oportunidade o Senhor nos dá, mas o Senhor espera de nós uma atitude diante do Senhor. Senhor, o teu reino não é mercadoria barata. O teu chamado, Santo Deus, não é coisa de segunda categoria. Deus amado, não há coisa mais preciosa do que estar na tua presença. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, ó Deus, uma vergonha, ó Deus, batendo dentro de nós, porque às vezes, ó Deus, olhamos o teu evangelho, a tua igreja, as coisas do Senhor e fazemos pouco caso. Senhor, tenha compaixão, Pai. Tenha compaixão, Santo Deus. Senhor, como podemos desprezar um amor tão grande como o amor do Senhor, Pai? Tua palavra diz: ainda que uma mulher se esqueça do filho do seu ventre, todavia eu não me esquecerei de ti. O Senhor nos chama a compromisso, a fidelidade, a obediência, a lealdade. Afastai-vos de mim,
vocês que praticam o mal. Não é estar na igreja, não é fazer coisas na igreja. Nós somos desafiados a viver com o Senhor do universo, num relacionamento fiel, verdadeiro, sincero. Não vai para o céu os que foram batizados, não vai para o céu os que frequentaram igreja. Tua palavra diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. É viver a tua versão, é viver a versão que o Senhor tem para nós. Não são mais os meus planos, são os teus planos para a minha vida. Porque assim diz o Senhor: eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Por isso que o teu chamado exige uma renúncia. Negue-se a si mesmo, porque eu sei o caminho, porque eu sou o caminho, diz o Senhor. Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. O teu grande amor nos constrange, Pai. O teu grande amor nos arremessa no chão, Pai. Não temos condições, ó Deus, de nos colocarmos de pé, de olhar para o alto, porque sentimos vergonha, ó Deus. Vergonha, Senhor. Ah, Senhor. Doce é estar na tua presença, Pai. Doce é viver os teus planos. Não mais pecar, não mais falhar, porque, ó Deus, não queremos entristecer o coração de um Pai que nos ama de forma tão extraordinária como o Senhor, Pai. Segura em nossas mãos, Pai. Ajuda-nos a vencer, ó Deus, o pecado que tão de perto nos assedia, e leva-nos para o alvo, leva-nos muito mais além. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado pela vida dos meus irmãos que vieram aqui à frente. Obrigado, ó Deus, também pela vida daqueles que não saíram, Pai. Mas que não haja em nós, ó Deus. Que não haja em nós, ó Deus, vergonha de, ó Deus, darmos, ó Deus, a nossa face, a nossa vida, o nosso coração, numa entrega sincera e verdadeira, e dizer: Senhor, eis-me aqui. Abençoe o teu povo, abençoe, ó Deus. Obrigado pela vida do Luiz Felipe, Pai. Senhor, quanto, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai. Ele mesmo, ó Deus, disse, ó Deus, o quanto em determinado período da vida o medo assolava o seu coração, Pai, e isso limitava o seu agir na vida dele, Pai. Por isso o Senhor nos chama: não temas, seja corajoso, seja forte, seja valente, acredita, porque eu sei o que eu sou capaz de fazer na sua vida. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Assim nós agradecemos por tudo, Pai, por tudo, por essa noite tão especial, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.